Hoje, no Questão de Justiça, o jurista Kiyoshi Arada. Bom, por felicidade, a gente tem aqui abrindo de novo o ano, né, de 2018, doutor Kiyoshi Arada. Falei para o senhor que você ia voltar para falar toda a história da delação. O que o senhor acha, doutor Kiyoshi? Como é que fica essa questão da execução do cumprimento da pena para julgamento em segunda instância? É que é o seguinte, há um princípio constitucional que diz que ninguém será preso senão após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Na verdade, o texto fala que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Então, é o princípio da não culpabilidade do acusado, senão depois de terminado o processo criminal, pela exaustão das vias processuais cabentes ou pelo não exercício dos recursos previstos em lei. Então, esse princípio ficou conhecido como o princípio da presunção de inocência, né? Mas, vigorava e ainda vigora o artigo 637 do Código de Processo Penal, dizendo que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, devendo ser remetidos os autos ao tribunal, ao juiz de origem, para dar execução da sentença. Baseado nisso, o Supremo Tribunal Federal, interpretando esse preceito, o Supremo Tribunal Federal disse que não pode prender sem que haja trânsito em julgado formal da decisão condenatória. Isso foi que estava prevalecendo a partir de 2010 em diante. E, na época, o artigo 283 do Código de Processo Penal não tinha essa redação proibindo a prisão em segunda instância. Né? Apesar disso, o Pleno do Supremo decidiu que não pode prender antes da decisão condenatória transitar em julgado. Muito bem. Só que, em 2011, houve alteração desse artigo 283 do Código de Processo Penal, introduzindo uma novidade, que não pode o juiz determinar a prisão, senão depois de transitado em julgado a sentença condenatória. Né? Quanto à prisão preventiva, não se fala nada. Né? Então, ironicamente, na vigência desse artigo que diz que não pode prender antes do trânsito julgado, o Supremo alterou a sua jurisprudência, né? Como você disse na parte introdutória do programa, prevendo a prisão em segunda instância, quer dizer, antes do trânsito em julgado. Né? Isso foi objeto de impetração de habeas corpus pelo ex-presidente, que estava prestes a exaurir a instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Estava com julgamento marcado para segunda-feira e, então, numa sessão que antecedeu lá no Supremo Tribunal Federal, os advogados dele forçaram colocar na mesa o julgamento do HC. E, depois de acalorados debates, houve uma concessão da liminar por maioria de votos, negada a liminar por maioria de votos para confirmar a possibilidade da prisão. E isso foi feito. Né? E depois houve uma ação declaratória de constitucionalidade, número 42 e 43, né, pelo PEN e pela OAB, requerendo a declaração de constitucionalidade desse artigo 283 do Código de Processo Penal, que proíbe a prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Então, o problema está em interpretar exatamente o conteúdo desse texto constitucional. Ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da decisão penal condenatória.
O que quer dizer após o trânsito em julgado? Então, precisamos interpretar isso dentro do sistema jurídico como um todo. Não é? Então, sabe-se que a matéria de fato, a rediscussão da matéria de fato não é possível nem na esfera do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça e muito menos perante o Supremo Tribunal Federal. Então, se alguém foi condenado pelo crime de que foi acusado no plano exclusivamente fático, isto é, comprovou-se a prática do crime e a autoria desse crime. Então, a defesa não está discutindo outro assunto que não seja a negativa de autoria, né? Ou que o crime não aconteceu. O tribunal, mediante prova existente nos autos, disse que o acusado praticou aquele crime. Não é? Então, nesse caso, houve tranquilamente o chamado trânsito em julgado material, porque eventual recurso especial ou recurso extraordinário não poderá negar a autoria do crime. Por quê? Para verificar se cometeu ou não, o Tribunal Superior teria que rediscutir a matéria probatória, não é? E isso é impossível, não é? Então, daí porque há chamado trânsito em julgado virtual. Quer dizer, eu não posso mais rediscutir a matéria. Então, por que eu vou ficar esperando a decisão transitada em julgado formalmente para executar a pena? Não é? Então, esse é um ponto. Agora, essa tese não pode ser aplicada assim automaticamente a todos os casos. Então, cada caso é um caso. Não pode generalizar. Entendi. Precisa examinar qual foi a acusação e qual foi o veredito de segunda instância. Não é? Vamos para, com perdão daqueles que são versados na matéria, como o programa está sendo assistido por leigos, vou exemplificar para dar um esclarecimento melhor. Não é? Vamos supor que alguém desceu do carro perto de uma banca de jornal para comprar uma revista e deixou a porta do carro aberta e com a chave no contato. Alguém viu aquele carro lá, entrou dentro do carro, deu a partida e foi embora. O dono do carro, percebendo a manobra, começa a gritar: pega ladrão, tá, tá, tá. Bom, feito o boletim de ocorrência, a investigação chega à autoria do delito através de imagens da câmara, postada na via pública, e leva o sujeito para a delegacia. E lá ele é indiciado em inquérito por roubo, não por furto, mas por roubo. O furto é a subtração de coisa móvel alheia sem uso de violência, né? Pacificamente, que é o que aconteceu. Mas com aquela história de pega ladrão, não sei o quê, o delegado pode ter entendido que ele foi ameaçado. Não é? Então, ele enquadra, não no artigo 155, que é furto, é punível com pena de reclusão de 1 a 4 anos, ele capitula no artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo, que é a mesma subtração de bem móvel de terceiro, porém, mediante o uso da ameaça ou de violência física ou moral, certo? Então, aí a pena é de 4 a 10 anos de reclusão. Entendi. Isso é muito maior. Então, neste caso, a defesa, primeiro, ele nega a autoria. Segundo, ele diz: e se eu fosse autor desse crime, que me é falsamente imputado, esse crime, pela narrativa contida na denúncia, não seria de roubo, seria de simples furto. Aí o tribunal
rechaça a alegação da defesa. Eu falei, não, aqui foi roubo mesmo. Foi roubo mesmo. Não houve trânsito em julgado nem formal nem material. Porque eu posso discutir perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o Supremo Tribunal Federal, sem rediscutir a matéria de fato, dizer que aquela circunstância, aqueles fatos narrados na denúncia, corresponde à figura tipificada no 155 e não no 157. Entendeu? Então houve erro de tipificação da conduta criminal. Entende? Nesse caso, não pode haver prisão, porque se o Tribunal Superior ou o Supremo aceitar a versão do recorrente, haverá diminuição da pena. Entendeu? Então, por isso que não se pode generalizar a tese. Agora, o que não é cabível é uma tese sustentada por não sei se é um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que cabe a prisão apenas após o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Essa tese não tem nenhum embasamento científico, né? Porque tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, os recursos interpostos perante esses tribunais não têm efeito suspensivo. Então, por que fazer a distinção entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal? Você tem que aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, então tem que aguardar também a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que essa tese procurou fazer uma espécie de justiça de Salomão, né? Ficou no meio termo, né? Só que em direito não existe esse negócio de meio termo, né? Ou é certo ou é errado. Não existe o meio certo e nem o meio errado, né? Então, isso que está em debate, né? Agora, o que estou estranhando é esse assodamento, essa pressão toda em cima do Supremo Tribunal Federal, inclusive partindo de próprios ministros, para colocar em pauta o julgamento dessa ação declaratória, né, de constitucionalidade. Então, para declarar que o artigo 283 é constitucional. Sendo constitucional, o Supremo teria que acatar o dispositivo que ele, Supremo, está dizendo que é constitucional. Okay. Então tem que acatar e, por conseguinte, tem que liberar todos os presos, né, condenados em segunda instância. Então esse é o problema. Agora, é bom que o Supremo Tribunal decida, não em caso concreto, mas no nível abstrato, não é, a correta interpretação do dispositivo constitucional que diz que inseriu o princípio da presunção de inocência antes do trânsito em julgado formal da decisão penal condenatória. Isso é bom. Só que, pela praxe, toda ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade tem levado de 10 a 15 anos. Isso é normal. Você lembra do segundo calote dos precatórios judiciais, que é a emenda número 30 de 2000. Mandou pagar parceladamente os valores do precatório em 10 anos. Isto é, de 2000 até 2010. Sabe que foi quando que o Supremo julgou essa ação? Em sede de liminar. Concedeu a liminar para declarar a inconstitucionalidade da emenda em 2011, quando já tinha passado o prazo de validade da emenda, né? E em plena vigência do terceiro calote constitucional, que é a emenda 62/69, que também foi declarada inconstitucional com efeitos modulatórios só em 2015. Não é? E assim mesmo, agora prorrogando até 2020. Não é? E essa decisão do Supremo dizendo é inconstitucional, mas continua valendo até 2020. Entendeu? Isso foi constitucionalizado por uma emenda constitucional
E não satisfeito com isso, houve uma nova emenda para jogar para 2024. Nossa. Entendeu? Então, a tradição da Casa, do Supremo Tribunal Federal, não é conceder a liminar, assim, abruptamente, de afogadilho. Sempre o Supremo demorou a amadurecer a tese, porque numa ação coletiva da espécie, o Supremo não fica jungido a apenas ao argumento, né, que contido na inicial. O Supremo examina a questão sob o enfoque da ordem jurídica global. Então é demorado. Não que queiram demorar, porque a ação exige consideração sobre todos os aspectos, nem sempre lembrado pelos advogados ou representantes do Ministério Público. Então, por isso que é demorado. Então, a questão de inconstitucionalidade de incentivos fiscais, né? Concedidos ao arrepio da Lei Complementar 24, de 1975, o Supremo tem levado anos e anos, né? Em 2011 ou 12, não sei, vai julgar 14 ADI em bloco, declarando a inconstitucionalidade de todos eles e sem efeito modulatório, que causou um tumulto muito grande, né? Então, essas decisões demoradas causam prejuízo às partes, mas, como eu digo, né, a morosidade da justiça tem que ser, em nome do princípio da igualdade, suportado por todos. Quer dizer, uns ficam prejudicados pela morosidade e não tem nada a reclamar. Agora, este ou aquele não pode se sujeitar à morosidade. Ele precisa, caso dele, tem prioridade. Não é? Isso que não pode acontecer. Não é? Então, eu digo, firmar a tese em abstrato, pela possibilidade ou não, é importante, mas no seu devido tempo. Eu queria depois até falar da questão da ministra do Supremo, né, a Carmen Lúcia, mas eu vou entrar no intervalo e volto com o Dr. Kiyoshi Harada, que está fantástico para você entender essa questão da prisão em segunda instância. Vamos para o intervalo. Minha Escola é o canal, nasceu na gestão do secretário de Educação, professor José Renato Nalini. Porque a escola não é uma referência apenas para o aluno, é também para a família e para a sociedade. Por isso que o jornalista Walter Siglioni teve a brilhante ideia de lançar um concurso de vídeos para os alunos. Nesses vídeos, cada aluno pode falar do patrono da sua escola. É uma oportunidade de conhecermos a biografia e, mais do que isso, inspirarmos nos exemplos dessas pessoas. Por essa razão que o Instituto dos Advogados de São Paulo, instituição jurídica associativa com 142 anos de existência, apoia esse projeto, porque a educação é o futuro do Brasil e sem educação o jovem não se desenvolve. Falaram para ele, vamos negar. Deixa eu perguntar para o senhor, que a gente já entrou da introdução, o que eu acho? Ninguém, a gente só estava comentando comigo aqui, e é fantástico isso, ninguém fala da prisão preventiva, por que ninguém toca nesse assunto? Pois é, a prisão preventiva está nesse mesmo artigo 283 do Código de Processo Penal, que impede a prisão em segunda instância, né? E ressalva aí a prisão preventiva. A prisão preventiva não tem prazo determinado. Ela é decretada em razão do interesse de preservar a efetividade do processo penal. Quer dizer, há o perigo de o acusado ou investigado sabotar as provas, destruir as provas, prejudicar o processo. Então é decretada a prisão. Mas ele fica preso preventivamente por tempo indeterminado. Né? O Palocci está preso preventivamente, não é em função da condenação. Né? Agora, isso é meio estranho, porque existem milhares ou centenas
de pessoas apodrecendo nas prisões porque foram presas preventivamente. E para prender preventivamente não precisa nem de denúncia acolhida. Na fase do inquérito, o delegado pode requerer ao juiz decretação de prisão preventiva no interesse processual. Entendi. Não é? Agora, nenhum criminalista se levanta contra essa prisão por tempo indeterminado. Se a prisão em segunda instância, onde foi comprovado que o acusado praticou aquele delito ele não deve ser preso senão depois de transitado em julgado, o que não dizer então do preso preventivamente? Será que essa prisão preventiva por tempo indeterminado não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência? É a pergunta que se faz. Não é? Agora, mas é interessante. Não é? Os juristas, às vezes, defendem uma tese com unhas e dentes e esquecem de uma outra tese semelhante ou igual, não é? Que eles deixam de lado. Não é? Se é para fazer prevalecer o primado constitucional da presunção de inocência, o mero indiciado não pode ficar preso indeterminadamente. Existem alguns casos concretos em que, quando sobrevém a decisão condenatória transitada em julgado, o condenado já cumpriu mais da metade da pena. Entendeu? Você lembra do do casal Nardoni? Sim. Em nome do clamor popular, que isso nunca foi causa de prisão preventiva, eles ficaram presos preventivamente, né? Durante todo o processo, desde a fase do inquérito até o trânsito em julgado. Né? Verdade. Agora ninguém questiona isso. Né? Eu acho que, para ser coerente, se você vai questionar a prisão em segunda instância, porque não há trânsito em julgado, você tem que questionar também a prisão preventiva por tempo indeterminado, né? Sem que haja, às vezes não há nem processo penal instaurado. Agora, ele fala assim em nome da efetividade do processo, né? Efetividade do processo. Sim, o processo é importante, mas o processo penal, ele não é um fim em si mesmo, não é? Ele tem que cumprir alguma finalidade. Qual é a finalidade? É absorver o acusado ou condenar. Mas a condenação também não é um fim em si mesmo. A condenação é para ser cumprida. Esse é o fim do processo penal. Porque não adianta você condenar o réu e botar a sentença condenatória num quadro e pendurar na parede. Não é? Não é isso que a lei quer. A lei quer que o condenado cumpra as penas que estão estipuladas no Código Penal e que foi aplicado pelo julgador. Não é? Agora, se você condena e o condenado vai interpondo um recurso atrás dos outros, atrás do outro, e leva à prescrição da pena a partir da pena aplicada em concreto, não é? Você acaba sendo solto porque houve prescrição penal. Não é? Então, chega-se à conclusão que o processo que consumiu rios de dinheiro, não é, pago pelos contribuintes, por toda a sociedade, não cumpriu a sua finalidade. Entendeu? Não cumpriu a sua finalidade. Entendeu? Agora, isso tem que ser estudado à luz da realidade atual. Não é? Quando se inventou a presunção da inocência, até o trânsito em julgado, pode ser que a realidade fosse diferente. Seguramente a realidade era diferente. Tanto houve congestionamento da justiça que houve até uma emenda de número 45, se não me engano, de 2004, instituindo o princípio da razoável duração do processo.
Agora, depois desse princípio, o processo começou a andar mais rápido? Não. Não. Eu tenho a impressão que até passou a demorar mais. Não porque houve houve uma vontade dos julgadores, mas porque há um número cada vez mais crescente de demandas judiciais. Tudo está sendo judicializado. Não é? Inclusive o legislador é o useiro e vezeiro na judicialização de matéria política. Isso é muito ruim, porque você acaba levando questão política para o judiciário. Não é? Daí um passo para o ativismo judicial. Não é? Já que estamos decidindo matéria política, vamos decidir politicamente. Entendeu? Aí a Constituição, ora tem um sentido, ora tem outro sentido, entendeu? Isso coloca em risco todo o princípio da segurança jurídica. Então, eu acho que eu estava perguntando aqui, tem acho que 10 minutos para encerrar o programa, é isso, né? Eu queria perguntar para o senhor, a gente conversou por telefone, sobre a questão da exclusão do valor da contribuição social da base de cálculo. Eu mesmo criei uma certa dúvida, como não tenho curso a área de direito, mas eu queria que o senhor colocasse para a gente, porque isso é uma coisa que está chamando muita atenção. Eu vou falar rapidamente. A inclusão do tributo na base de cálculo de outro tributo, ou inclusão do tributo na sua própria base de cálculo, faz parte do sistema tributário brasileiro. É a chamada tributação por dentro, não é? Em que não há visibilidade para o consumidor de mercadoria ou tomador de serviço. Você nunca sabe o preço da mercadoria antes e depois da incidência do imposto. Não é? Isso atenta contra o princípio da transparência tributária que está no parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição Federal. Lá nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, a tributação é por fora. Então, quando o comerciante vende a mercadoria, ele separa o que é dele, que é o preço, e o que é do fisco. Fica separado. Se ele não recorrer, ele cometeu aí a apropriação indébita. Então, ele vai preso. Aqui não, porque está embutido dentro do preço. Esse é o sistema. Mas, aliás, o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que a tributo incidir sobre si próprio é constitucional. Tudo bem. Aí veio uma emenda e constitucionalizou isso relativamente ao ISS, dizendo que o ISS pode incidir sobre si próprio. Mas, na discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo por fim, o que decidiu o Supremo? O Supremo decidiu que o ICMS, sendo um imposto, ele não é mercadoria. Não sendo mercadoria, não é passivo de faturamento, que é o fato gerador do PIS/COFINS. Então, ICMS é uma figura estranha ao fato gerador e, portanto, tem que ser excluído. Tudo bem. Certo ou errado. Então, por coerência, ele tem que excluir o ISS tem que excluir a contribuição social sobre o lucro líquido do imposto de renda. E, nesse caso, o Supremo diz que não, que a contribuição social sobre o lucro líquido é uma parte da renda destinada ao pagamento da Previdência Social. Então, tem que ser tributado pelo imposto de renda. Mas aí ele usou de um outro critério. O critério da exclusão do ICMS, da base de cálculo COFINS, era que o ICMS não era mercadoria. Então não podia. Então, segundo esse mesmo raciocínio, contribuição social sobre o lucro líquido, não sendo uma renda, mas uma despesa que para quem pagou, ele não pode compor a base de cálculo de um imposto de renda que tem como fato gerador exatamente o acréscimo patrimonial. Se você paga a contribuição social, não está crescendo o seu patrimônio, pelo contrário, está diminuindo, entendeu? Então, é essa incongruência que eu venho questionando, né, desde daquele precedente do recurso extraordinário 240.785. Né? Então, eu estou dizendo, se você tem que excluir o imposto ou contribuição da base de cálculo de outros tributos, com muito maior razão, você tem que excluir o valor da contribuição, o valor do tributo, da sua própria base de cálculo, porque é muito mais grave do que na primeira hipótese. Porque nessa segunda hipótese, você está tributando, né,
o tributo que está sendo tributado. Não é? Verdade. Você está transformando o tributo como uma fonte de tributo. Não é? A fonte do tributo são as riquezas. Entendi. Fontes materiais. É a riqueza que tem que ser tributada. Agora, quem está pagando o tributo, ele pode expressar uma certa capacidade econômica, porque ele ganhou, então gerou tributo. Mas o tributo em si, ele não pode ser fonte material de outro tributo. Então, tributar o tributo que está sendo tributado não faz sentido, entendeu? Então, tem que excluir. Então, isso que estamos dizendo. O Supremo Tribunal, ou ele muda aquela orientação de permitir a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, ou ele tem que permitir a exclusão do tributo da sua própria base de cálculo, qualquer que seja imposto, seja contribuição social, seja contribuição social sobre o lucro líquido, não importa. Não é? O valor do tributo não pode ser colocado na sua própria base de cálculo, porque aí seria o caso de tributo recair sobre si próprio. Entendeu? É isso que estou falando. Então, precisa haver harmonização. Agora, essa tese que estou sustentando há 10 anos, encontrou um eco lá na cidade de Limeira, na comarca de Limeira, um juiz federal lá de Limeira, citando a nossa doutrina, mandou excluir todos os tributos da base de cálculo de outro tributo, entendeu? E ele disse que com muito maior razão tem que, em nome da coerência, excluir o valor de tributo da base de cálculo desse mesmo tributo. Não é? Então, é essa tese que eu vinha sustentando e, para minha satisfação, está vincando. Agora, se isso se generalizar e chegar lá no Supremo Tribunal Federal e referendar, o que vai acontecer? Vai ter que rever todo o sistema tributário nacional. Porque todos os tributos e impostos indiretos estão baseados na tributação por fora. Entendeu? Entendi. O valor do tributo está embutido dentro do preço. Só não tem que rever em relação ao ICMS, que, como já disse, houve uma emenda constitucional permitindo que o ICMS incidisse sobre si próprio. Não é? Então, o ICMS está a salvo. Será uma exceção. Não é? Mas os demais tributos, como não tem previsão constitucional, por via de jurisprudência, teria que excluir tudo. Então, nós passaremos de tributação por dentro para tributação por fora, como acontece nos Estados Unidos e como acontece no Japão. Porque lá você vai fazer algum tipo de compra no supermercado, é o que o senhor está falando. Na hora já sabe o tributo de X, Y, Z, né? O senhor lembra que eu estava comentando? Mas aí, isso seria o correto, né? Mas os partidários do caos vão dizer, não, mas isso daí fica muito claro, dá muito na vista, aí acaba com a discussão jurídica, isso não é bom. Né? Não é bom. Mas é bom para a sociedade. Pode não ser bom para alguém que gosta de inventar tese, gosta de entupir o judiciário, o próprio juiz que gosta de polemizar essa tese, o próprio legislativo que gosta de fazer normas confusas, né? Isso não é bom para eles, mas para a sociedade, quanto mais simples e objetivo, né? Melhor. Né? E o senhor tem tocado bastante, porque o senhor é um defensor dessa questão de simplificação dos tributos. Eu queria perguntar, que eu assim, como uma pessoa, isso incide também, eu estava perguntando para o senhor no intervalo, as contribuições, né, a questão da contribuição social, tal, começa a incidir na vida também esse tipo de pensamento jurídico, né, averso, começa a incidir também nesse tipo de contribuição? Por exemplo, a gente tem escutado falar da reforma trabalhista aí direto, e a questão da contribuição da reforma trabalhista. Ou tem uma mistura nesse termo? Não, a reforma trabalhista veio dizer que a contribuição sindical
que a contribuição, eu já disse, que é uma espécie tributária vinculada para satisfação da finalidade que ensejou a sua criação. No caso de contribuição social, é para dar assistência ao filiado ao sindicato, à categoria sindical a que pertence cada sindicalizado. Então, veio a reforma trabalhista dizendo que essa contribuição social deixou de ter caráter obrigatório. Por quê? Para que o empregador promova o seu desconto em folha, é preciso ter autorização prévia do sindicalizado. E sem essa autorização prévia, não pode fazer o desconto. Em outras palavras, o que diz o legislador? Extinguiu a contribuição social, porque não pode existir tributo dependente da autorização do tributado. Isso não é tributo. Não é? Verdade. Isso, o tributo ele nasce da lei, não da convenção das partes, né? Aliás, o artigo 3º do Código Tributário Nacional define com clareza toda execução pecuniária em moeda, né, arrecadado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, de natureza compulsória, que não constitua a sanção do ato ilícito. Isso é a definição de tributo. Agora, se eu precisar de autorização da pessoa que vai ser tributado, para que o empregador possa promover a retenção na fonte, então deixou de ser tributo. Perdeu a compulsoriedade. Entendeu? E, então, a lei ordinária, no caso, extinguiu a contribuição. Né? E a faculdade de criar, extinguir, modificar ou aumentar é uma faculdade da entidade política competente para instituição daquele tributo. Então não tem nada de ver com necessidade de lei complementar, como estão em algumas das liminares concedidas em primeira instância. E muito discutido esses dias, a reforma trabalhista. Quantos minutos ainda tem, né? Deve ser uns 5, 6. Queria falar 10. Doutor Quioche, só para, reforçando aqui, falando em reforma, né? A gente está andando muito mal a questão da reforma trabalhista aí que foi, agora reforma política e reforma tributária. A gente está prestes a entrar num período de discussão disso tudo, e aí tem várias apresentações complicando mais ainda do sujeito que vai votar e a vida do brasileiro. Como é que o senhor acha que vai vincular isso pelo menos na própria campanha? A gente vai poder discutir isso nas propostas? Ou não tem nem nexo fazer isso? Eu acho que a campanha não vai se entrar na reforma tributária, que praticamente é como se tivesse sido retirado já de pauta, né, do Congresso. Não vão rediscutir e muito menos em termos de tema de campanha. Por quê? A exemplo da reforma da Previdência, a reforma tributária não vai fazer bem para os postulantes a cargos eletivos. Porque tradicionalmente a reforma tributária acaba no quê? Na exacerbação da carga tributária. Então eu estou postulando o voto do eleitorado e vou ameaçar com uma reforma tributária que vem do jeito que está aí, que vem com uma carga tributária violenta, de forma centralizada, né? É o poder tributante da União que vai estruturar todo o sistema de implantação de novos impostos, o sistema ficando a arrecadação a cargo do Estado e município. Não, eles não vão fazer isso. Depois, e aproveitando a confusão, o economista Marco Sintra, né, está lançando uma campanha do imposto único. Né? E ele vem lutando com esse imposto único como ideia, né, de simplicidade é elogiável. Quem é que não quer se livrar dos 12 impostos existentes,
fora as contribuições, e pagar um único imposto. Né? Você se livra de declarações de imposto de renda, que cada ano está complicando mais. Né? Esse ano nem consegui fazer, minha esposa que está fazendo. Entendeu? Então seria uma boa. Só que é pior do que essa reforma centralista que o relator da reforma tributária estava discutindo com a sociedade. Imposto único. Não é? Só que isso aqui não é uma monarquia. Isso aqui é uma federação. Quem é que vai arrecadar esse imposto único? Então, Estado, município e União, quer dizer, cada um pega um pedaço, aí vira uma bagunça. Se o imposto é único, eu tenho a impressão que quem vai arrecadar é a União. E a União arrecadando, e depois como é que faz? Faz a distribuição. Ele faz a transferência na proporção prevista na lei para o Estado e para os municípios. Não é? Mas isso não traz nenhuma independência político-administrativa para os entes políticos regionais e locais. Não é? O que traz autonomia não é o fato de receber transferências financeiras da União, mas é o fato de eu poder exercer a minha competência impositiva instituindo o imposto e fiscalizando e arrecadando. Tá? Aí vai depender do quê? A eficiência da máquina administrativa estadual e municipal. Eu não fico dependendo da União para arrecadar e muito menos depois da boa vontade ou do humor da autoridade federal competente de promover o repasse. Né? Eu não sei se o senhor quer citar, eu não tenho 5 minutos, mas eu queria escutar do senhor, porque eu tenho que aproveitar sempre esse momento que o senhor vem aqui. É evidente que os temas são mais assim pontuais, mas só uma opinião tua que eu achei, já para a gente fechar o programa. Agora realmente a gente está se aproximando dessa questão das eleições. E aí me chamou a atenção a questão da contribuição, não é que é contribuição, não vou usar o termo errado, do financiamento público de campanha. E aí vem um valor lá entre 888 milhões partidário e 1 bilhão e 700 milhões para as campanhas. O senhor acha um momento desse, deslocar um dinheiro tão pesado, que é um dinheiro quase de auxílio ao Rio de Janeiro, não é complicado, doutor Kiyoshi? Esse fundo partidário, no meu entender, deveria ser extinto, né? Porque o dinheiro público é para um fim público, para órgãos e instituições públicas, não é? Não é para partidos políticos que são entidades de direito privado. Né? Agora, veio com a sombra de um discurso, de um falso discurso, que o fundo partidário ajuda a promover a isonomia entre os candidatos. Em outras palavras, procura proteger aqueles candidatos desprovidos de maiores recursos. Não fosse o fundo, então não haveria uma concorrência em condições de igualdade com aquele outro candidato todo poderoso do ponto de vista econômico. Então veio o fundo partidário para tentar igualar. Isso é um falso discurso, porque com fundo ou sem fundo, sempre haverá aquele que tem um poder econômico maior. Verdade. Então, o que vai acontecer? Aquele que tem um poder econômico maior vai receber um plus do fundo partidário. Verdade. E aquele que não tem, ele só fica com o fundo partidário. E não vai chegar nunca com a equação. Não vai chegar. Então, isso daí é um discurso furado. Não é? Isso é uma desculpa para tomação de dinheiro. Eu fico horripilado de ver um país onde falta pão, onde falta leite, onde falta escolas decentes, escolas no ensino fundamental, gastar bilhões de bilhões a cada 4 anos. Não tem sentido isso daí. Temos 1 minuto para fechar. Eu queria que o senhor fechasse a questão de justiça. Primeiro dizer que eu estou assim, feliz de o senhor voltar. O senhor vê a amplitude que o senhor coloca
Primeiro a questão todas as questões que o senhor colocou, porque esclarece, doutor Kiyoshi. Mas o senhor promete que vai voltar, né? Vamos fechar o programa, doutor Kiyoshi. Pode até fechar nele. Para vocês, um abraço. Vou deixar a mensagem final, que sempre que o senhor dá uma mensagem de estímulo para o cidadão aqui. Quer dizer, o Brasil é o país do futuro, porque é conhecido como o celeiro do mundo, né? O mundo pode evoluir tecnologicamente, mas a grande verdade é que ninguém come chips, né? Tem que comer alimentos, né? Palpáveis. E o Brasil é o maior produtor de grãos, né? Se até lá os estrangeiros não tomarem conta das nossas terras, né? Tudo bem. Bom, a gente vai ficando por aqui. A questão do senhor Kiyoshi, olha, o senhor precisa voltar, porque a gente está num momento crítico aí, né? O senhor bem que falou, o último programa no final do ano passado, nada disso vai acontecer, as reformas não vão ir, a gente vai chegar nesse estágio. Bom, presta atenção, vai lá no YouTube, vai nos nossos canais, o senhor vai ver, vocês estão em casa, vão ver que o doutor Kiyoshi falou, a coisa aconteceu, agora eu preciso de complementação, doutor Kiyoshi, porque é o ano que as coisas vão mudar no país. Obrigado, viu, doutor Kiyoshi? Obrigado, você. A questão de justiça vai ficando por aqui, volta na próxima semana, eu vou reforçar o convite para o doutor Kiyoshi estar aqui. Abraço, até você. Para a próxima semana. Um abraço. O Minha Escola é o Canal nasceu da ideia de integrar a tecnologia web utilizada por nossos alunos à educação pública. Foram promovidos concursos onde os alunos das escolas públicas do Estado de São Paulo e dos colégios da Polícia Militar do Estado de São Paulo enviavam vídeos feitos por eles com seus smartphones sobre o tema proposto. Foram envolvidas 5.000 escolas públicas, 12 colégios militares e mais de 4 milhões de alunos. O Minha Escola é o Canal foi um grande sucesso e provou que, de maneira simples, é possível se fazer muito pela educação de nosso país. A TV aberta de São Paulo, acompanhando a premiação do Minha Escola é o Canal. Aí aqui ao meu lado o nosso professor JB de Oliveira. Eu queria que você falasse um pouco, JB, sobre a importância do civismo, da cidadania e a participação do alunato, das crianças aqui, junto à secretaria e nesse processo todo. Sem dúvida, nós estamos assistindo a alguma coisa rara e muito necessária em nossos dias. O senhor secretário José Renato Nalini abriu as portas para a participação direta do alunado. Isto é bom, porque aqui onde sempre se reuniram os grandes luminares da educação, grandes professores, grandes educadores, e sempre fizeram isto com muita proficiência, com muita boa vontade, com muita dedicação, agora se reúnem também os alunos. E tem essa participação interativa, interessantíssima, agradabilíssima. Esse programa sobre cidadania e civismo vem em bom tempo. Nunca, como hoje, precisamos de formar jovens com civismo, com patriotismo, com respeito aos princípios de ordem e progresso. E também precisamos orientá-los para a melhor forma de canalizar seus esforços na educação. E aqui nós temos tudo isso. Este programa de adoção afetiva, que o secretário em boa hora implantou, esse projeto que você lidera com muita mestria, Minha Escola é o Canal, dá a oportunidade aos alunos, aos jovens, de aprender na prática o que podem fazer de melhor pela pátria, pela família e por si próprios. Continuando aqui na Secretaria da Educação, falando e acompanhando o Minha Escola é o Canal, dia de premiação para essas crianças, estou aqui com o Fabrício, eu queria que você falasse do seu trabalho junto à educação e falasse um pouco desse momento único de cidadania e civismo que a gente está tendo aqui. Muito bem. Bom, eu sou vice-presidente do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional e lá nós temos um trabalho muito focado na área da educação. E começamos a desenvolver uma atividade junto com a Secretaria
em cima de um projeto que nós temos chamado Educação para a Cidadania, que é exatamente resgatar os valores da cidadania, do patriotismo nos jovens, coisa que a gente não tem visto nos adultos. Então tentar resgatar isso, ensinar, passar para eles esses valores, a fim de que eles cresçam, então, adultos responsáveis, um cidadão de verdade que ame a sua pátria e que trabalhe pelo seu país, pelo crescimento dele. E esse momento único que o país vive, o que você acha de trazer essa interatividade com as crianças, Fabrício? Esse momento de cidadania, um país precisa repensar através das crianças. Como é que você está vendo isso, a gente que já está aí pleiteando um Brasil melhor? Não, eu acho que é o caminho, na verdade, porque nossa geração, ela já passou. Então, o que nós poderíamos fazer pelo país, eu acho que hoje, por mais que haja um esforço, haja um empenho, claro que nós não vamos desistir nunca, mas já passou um pouco o nosso tempo. Agora, quem vai ter tempo de sobra são eles. Então, a importância de hoje, passar para eles esses conhecimentos, para que eles cresçam com isso já incrustado neles, ou seja, isso passa a fazer parte deles, assim como respirar, se alimentar, eles passam a ter também a cidadania fazendo parte do dia a dia deles. Com certeza eles vão trabalhar, assumir um Brasil para tocar esse país aqui para o crescimento, sem dúvida nenhuma. Então a importância é a máxima, né? A maior importância que tem. Aliás, a educação voltada para as crianças de uma maneira mais atenciosa para as necessidades das crianças, para que elas se tornem adultos responsáveis, isso deveria ter sido sempre, né? Infelizmente isso em algum momento se perdeu o ponto, mas agora, graças a Deus, estamos recuperando. Né? Um amigo nosso da educação, que nos acompanha já há um bom tempo, é o Rui, querido Rui. Deixa eu lhe perguntar, o que você acha desse momento novo de cidadania e todo o trabalho feito aqui na Secretaria de Educação com o nosso secretário Nalini? Eu acho interessante porque o doutor Nalini, ele vem da área do judiciário, do qual foi presidente do Tribunal de Justiça, e eu, como cartorário, acompanhei bem o trabalho dele. É uma pessoa séria, idônea, comprometido com a educação, com respeito, e é o que falta em nosso país atualmente. Eu sou do tempo antigo ainda, onde nós tínhamos a educação moral e cívica, onde a gente se levantava quando o professor entrava em aula, nós cantávamos o hino nacional em postura de hino nacional, coisa que infelizmente agora a gente não assiste mais. É triste, nós precisamos resgatar os símbolos, resgatar a cidadania e principalmente a educação do ser humano. Gente, eu quero falar da alegria minha de ter vocês de novo aqui. O projeto Minha Escola, o Canal é uma realidade por conta de vocês, alunos e professores, né? Que se não fosse vocês, o motivo nosso de estar aqui presente, de lutar junto com vocês, não existiria. E é muito motivador ver cada vídeo que vocês fazem, né? Eu adorei ver todos, tenho certeza, quando vocês estavam ali postando, a gente estava ali olhando e adorando cada minuto dessa integração de cidadania, essa interatividade que vocês tiveram com a gente. Obrigado, viu, professores e alunos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito bem, então, como o Val já disse, eu sou vice-presidente do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, e nós temos, portanto, uma dedicação muito grande voltada para a área da educação. Então isso para nós é uma paixão, é muito mais do que um trabalho, é uma paixão de fato. Assim como de vocês, professores, né, que hoje em dia se trabalha bastante em função de recursos que a gente ganha, que a gente levanta, mas muito mais em função do amor que nós temos pela profissão, da vontade que nós temos de transmitir o conhecimento que nós temos e principalmente da vontade que nós temos de que vocês aprendam, porque afinal de contas, vocês é que são a geração do futuro. Nós já passamos da metade, então agora é com vocês. A ideia é fantástica, porque hoje a gente vive numa era em que tudo é BBB, é uma cultura mais ou menos, eu vou te dizer, inútil. Porque o que agrega para nós? O que nos ensina? Nada nos ensina. As crianças já não lembram mais de pequenos detalhes. E é isso que a Minha Escola é o Canal tem trazido para as crianças. Esse ensino da história, a cultura em si. Ou seja, é igual ao passado, respeita teu pai e tua mãe para que te vá bem. Ou seja, conhece a tua história para que te vá bem, para aprender cada vez mais sobre ela e não vai cometer os mesmos erros do passado. É fantástico esse concurso, essa ideia que foi tida pelo nosso amigo Walter Siglione com os demais, é algo impressionante realmente. Ele está de parabéns e Minha Escola o Canal. Todos vocês que fazem parte estão de parabéns. A OAB, ela está dando apoio institucional a esse tipo de concurso. Na sua opinião, qual a importância desse tipo de parceria? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, desde o seu princípio, vem atuando
em favor da cidadania, né? Fraternidade e igualdade, são todos os princípios que são, querendo ou não, baseados na OAB. E esse apoio com a OAB traz cada vez mais isso, os nossos princípios. Nós temos que nos ajudar, nós temos que trazer para nossos filhos, para as nossas crianças, para a nossa cidadania, para o nosso povo, isso, a cultura. Sem cultura não é nada, e é isso que a OAB tenta trazer. Por mais que às vezes nós somos apedrejados pelos de fora, mas no fundo a OAB só quer uma coisa, a garantia do seu direito. E para que este direito seja garantido, é necessário conhecer o passado. Conhecendo o passado, conhece o seu futuro. E para isso é necessário esse estudo.